pessoal, vamos tratar aqui um pouquinho sobre a força chamada força normal. Força normal que é uma força de contato, precisa ter contato entre duas superfícies para que ela exista. A normal acontece sempre que dois ou mais corpos estiverem em contato. Eu estou em contato com a superfície aqui da parede, da lousa, então o que acontece? Eu estou trocando normal com a lousa. Eu estou em contato com o chão, estou trocando normal com o chão. Minhas mãos estão em contato, então estão trocando normal. Mas a pessoa fala assim, peraí, eu coloquei um corpo bem próximo ao outro, mas não estão em contato, só estão se relando. Então não tem troca, não tem normal. Normal é uma força que exige que então um corpo pressione o outro, comprima o outro, troque força. Perfeito? Agora, essa força de contato é uma força que dificulta ou impede que um corpo entre no outro. Porque imagine que, ao invés de ter uma normal que impeça a minha penetração no chão, não existe essa força. Então, à medida que nós estivéssemos conversando aqui, o chão não impedindo a penetração, eu começaria a afundar. À medida que a gente vai conversando, eu vou afundando. Então, a areia movediça, tá? Então eu vou desaparecendo do vídeo. O que acontece? Galera, não acontece isso porque existe uma força trocada com o chão chamada força normal. Força de contato que dificulta ou impede a penetração entre corpos. Perfeito? Essa força é uma força que a gente diz força solicitadora. Então, o módulo, o valor dela, não tem um valor calculado específico. O valor dela acontece mediante a troca. Então vou dizer assim, é uma força que surge na medida da solicitação. Força solicitadora. Então não tem uma conta? Não. Se eu fizer 10 newtons, eu vou receber de normal 10 newtons. Se aumentar, eu fui numa festa, ou ainda num show, e a pessoa subiu aqui de cavalinho. Poxa, então existia já a normal trocada entre eu e o chão. Quando alguém subiu aqui de cavalinho, aumentou a força com que eu aperto o chão. Então vai aumentar a normal. Se não aumentar a normal, começa a afundar. Perfeito? Então você fala assim, se eu aplicar 10, o anormal vai ter valor 10 para não acontecer penetração. Se eu aplicar 20, o chão, a superfície vai aplicar 20 para que não aconteça penetração. E qual é a direção dela? A direção sempre perpendicular à superfície. Sempre perpendicular à superfície. Sempre 90 graus com a superfície. E o sentido? O sentido sempre oposto à tendência de penetração. Ora, quer dizer, eu vou ter aqui uma força sempre se opondo que um corpo entre no outro. Quer dizer, se a superfície é horizontal, colocado um corpo sobre essa superfície, então eu tenho o peso desse corpo. A Terra está puxando o corpo para o centro dela. Mas por que a Terra puxando o corpo para o centro dela? Por que o corpo não entra na Terra? Não entra na Terra porque tem uma força normal, evitando essa penetração. Mas se a superfície for inclinada, parei o carro numa ladeira, numa rampa, e o carro está sujeito ali, a terra está puxando o carro. Força-peso sempre vertical para baixo. Força-peso sempre para o centro da terra. Mas a normal é uma força perpendicular à superfície e oposta à penetração. Como o corpo quer entrar na superfície, a normal não deixa. Não deixa, mas de forma perpendicular à superfície, 90 graus com a superfície. Oposta à tendência de penetração. Está aí, é normal. Força normal.
A gente pode exagerar aqui, dizer, poxa, mas esses tempos atrás, estava vendo um exemplo de uma pessoa fazendo ali um looping. Poxa, quando a pessoa passa por aqui, e quando ela passa aqui, e quando ela passa aqui, o que acontece? Nessas situações você vai ter, bom, força-peso, sempre vertical para baixo. Força-peso, sempre vertical para baixo. Mas, e a normal? Como é que fica a força normal? Força normal, sempre perpendicular à superfície. Então, ó, perpendicular à superfície, oposta à penetração. Perpendicular à superfície, oposta à penetração. Perpendicular à superfície, oposta à penetração. É uma força que vai ficar praticamente radial aqui. Praticamente não, com certeza radial. Uma força que vai ficar sempre perpendicular à superfície e oposta à tendência de penetração. O valor dela vai depender da intensidade dessa tendência de penetração. Se eu fizer uma força sobre a superfície aqui e digo para vocês, bom, eu tenho aqui na Terra um corpo de massa 2 kg, sujeito ao campo gravitacional da Terra que é 10. 2 vezes 10, então 20 newtons. 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Me deu aqui, então, o resultado 20 newtons. Ora, a Terra está puxando o corpo para baixo com 20 newtons, mas ele não entra na superfície porque a normal aqui vai ter que valor? Um valor equivalente de 20 newtons. Então nesse cabo de guerra aconteceu o quê? Equilíbrio, as duas forças se igualaram. Perfeito? Tudo bem? Mas e quando acontecer essa situação? Plano inclinado. Pois bem, plano inclinado, como que a gente trata o plano inclinado? Vamos tratar numa próxima aula, para a gente tratar desse assunto bem detalhadozinho, legal? Tá? Então, no próximo tema, a gente já trata plano inclinado, beleza? Até já!